Bem-vindos ao seu podcast, o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui você vai conhecer um pouquinho mais da produção acadêmica, das pesquisas, das investigações que estão sendo realizadas no mestrado profissional em Direito de natureza translacional, que aproxima a prática da teoria. Cada episódio, um professor, um pesquisador estará conosco para ver como as suas pesquisas impactam no mundo real. Eu sou Antônio César Bochenek, professor do CEPOD, e, mais uma vez, recebo o professor Joanineu, professor, nosso coordenador do programa de mestrado profissional em Direito, que nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro programa com um pouquinho da trajetória dele, do mestrado profissional em si, e hoje vamos falar um pouquinho mais das atividades do docente Joanineu, do pesquisador Joanineu, junto ao nosso mestrado profissional. Professor Joanineu, muito obrigado, seja bem-vindo e suas primeiras palavras nesse segundo episódio. Muito obrigado, professor Bochenek, é um prazer estar aqui e também falar um pouco sobre as nossas pesquisas e o desenvolvimento que a gente tem aqui dentro do mestrado. Esse podcast também é um produto que visa deixar um pouquinho registrado não só a trajetória dos nossos professores, mas um pouquinho da história do nosso programa. E o professor Joanineu, assim como eu, participamos da linha 3 do programa de mestrado profissional em Direito, que é a linha de políticas públicas. Por que a linha 3, professor Joanineu? Tem a ver com a sua trajetória, mas conta para quem está nos ouvindo e por que a linha 3 do programa de mestrado em Direito da UEPG. Olha, eu acho que todo professor, no fundo, tem aquela vontade de fazer a diferença na sociedade. E essa linha fala de direitos fundamentais e políticas públicas. Como eu trabalhei muito tempo também na área da inovação e da internacionalização, eu vejo como propriamente uma cadeia, uma sequência, né? Então, nós trabalhamos com a inovação, juntamente com o nosso querido professor Fabrício, né? O professor Fabrício, a gente brinca que ele trabalha do lado de lá do balcão, do lado de dentro, eu trabalho do lado de fora do balcão, aí dentro da inovação, né? Mas partindo da inovação de uma maneira crítica, a inovação como um instrumento para garantir direitos. Né? Eu sempre brinco lá no grupo que o nosso objetivo é fazer que a mesma tecnologia que o banco usa ou que a plataforma usa para te vender alguma coisa, possa ser disponibilizada para você ter acesso ou para você usufruir de algum direito seu enquanto cidadão. Então, essa é a nossa missão dentro do nosso projeto de pesquisa da linha 3. Então, dentro desse projeto, dessas ideias, veio a ideia da sua disciplina. E poderia contar um pouquinho mais para os nossos ouvintes da sua disciplina dentro do mestrado profissional em Direito? Sim, a gente trabalha com direitos fundamentais, inovação e sociedade civil. Nesse próximo semestre, nós vamos trabalhar com uma proposta muito interessante da disciplina relacionado aos direitos culturais, ao patrimônio e às indicações geográficas. Nós sabemos que o nosso estado tem uma tradição muito forte no agronegócio, né? E as indicações geográficas, elas são o produto natural da excelência do campo. Quando você tem qualidade e quando você tem tradição nessa qualidade, o produto natural disso é você ter uma indicação geográfica, um reconhecimento. Então, nossa disciplina no próximo semestre vai trazer, inclusive, professores da Itália, né, para trazer uma expertise tanto para a área jurídica quanto para a área pública, né, dos gestores públicos, em relação à promoção e o fortalecimento das indicações geográficas e do patrimônio material e imaterial ligados a elas. Excelente. Vejam que a questão do mestrado profissional, ela transcende muitas vezes a dogmática pura e simplesmente, mas ela conversa com as coisas que estão acontecendo na sociedade e trazem elementos para dar segurança, previsibilidade e garantia do funcionamento, no caso que o professor Joanineu falou da certificação de indicação geográfica. Então, isso é muito importante dentro dessa interdisciplinariedade própria dos programas de pós-graduação. E, professor Joanineu, dentro dessa linha, destaca alguns dos seus orientandos que já fizeram algo que
que está relacionado a esse ponto? Claro, o professor mencionou que vai ser para o próximo semestre, mas alguns dos seus orientandos já fez algo para quem está nos escutando possa entender um pouco mais na prática como é que foi e ocorreu isso no mestrado profissional? Sim, com toda certeza. Para a gente chegar no ponto de dedicar um semestre para trabalhar com isso, nós já tivemos pesquisas, tivemos vários pesquisadores e várias experiências na área. Nesse caso específico, eu gostaria de destacar uma pesquisadora que trabalhou com certificação ambiental. Esse trabalho pode parecer, a princípio, distante da realidade do dia a dia jurídico, mas é fundamental. Para dar um exemplo, nós estamos falando atualmente no mês de maio de 2026, e apenas para ter um fato rápido. O acordo Mercosul-União Europeia entrou em vigor no dia 1º de maio de 2026, e no dia 12 de maio de 2026, a União Europeia restringiu a importação de carne brasileira com base em uma cláusula sanitária que não havia sido discutida anteriormente no acordo. Esse é um problema que o nosso agro, a nossa economia, sempre enfrenta quando vai lidar com compradores estrangeiros. Ou seja, a existência de certificações, a existência de padrões que são estranhos àqueles padrões que nós já trabalhamos atualmente e que muitas vezes nos prejudicam, nos colocam numa situação de assimetria nas relações comerciais. Então, nesse sentido, a gente tem o trabalho da Bárbara Cruz, né, que já foi concluído, que era um modelo de certificadora ambiental brasileiro, né, para que nós não precisemos nos validar, a gente não precisa, bem dizer, usar um termo bem, né, popular, que um gringo diga que a gente é bom. Né? Que nós podemos, sim, juridicamente, criar as condições e comprovar tecnicamente a qualidade, a excelência daquilo que nós fazemos e contrapor, apresentar isso nas nossas negociações internacionais. Excelente. E até a Bárbara agora é professora colaboradora, né, da nosso EPG e desenvolveu muito bem essa pesquisa. Até tive a oportunidade também de participar da banca e posso comprovar que o que o professor Jorineu falou é uma aplicação prática e profissional do mestrado no nosso campo, né, de atuação. Professor Jorineu, e avançando um pouquinho, muitos interessados no nosso programa procuram saber, mas e o projeto? E o processo de seleção? Né, que indica, né, o professor Jorineu deixaria aqueles que estão interessados em ingressarem no nosso programa, né, para que possam já se preparando para o próximo teste seletivo? Olha, eu vou parafrasear um dito do antigo presidente Kennedy, que ele tinha uma frase, né, que a gente aprendia no 2º grau, né? Não, ou será que foi o Abraham Lincoln? Eu não sei, mas era Enfim, não vamos deixar do pergunte. presidente americano. Isso, de um antigo presidente americano que dizia assim: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. A mesma coisa eu vou deixar aqui para o nosso estudante. Não pergunte o que o seu orientador pode fazer por você, o seu futuro orientador, pergunte o que você pode fazer pelo orientador. Porque ele é um profissional que vem desenvolvendo uma pesquisa faz 5, 10, 15 anos. Então, se você quer entrar no mestrado, você deve entrar no Lattes do pesquisador, você deve entrar, ver qual disciplina que ele está trabalhando, quais artigos ele está publicando e apresentar um projeto que tenha ligação com o que o professor que você gostaria que fosse seu orientador está trabalhando agora. Quanto mais diferente for o seu projeto num processo de seleção, maior a distância que você vai ter de um colega que vai apresentar um projeto que faz sentido na linha de pesquisa do pesquisador, do orientador do mestrado. Então, essa é a primeira dica. Escolha 1 ou 2 professores,
acompanhe quais são os interesses de pesquisa, as pesquisas que eles estão desenvolvendo e prepare um projeto dentro do contexto dessas pesquisas. Excelente, professor Jorineu, excelente, isso é muito importante, né? E pode acompanhar como? Não é só participando como aluno especial, que é uma possibilidade que o nosso programa estabelece, mas escutando os nossos podcasts, participando dos workshops, das rodadas de conversa, dos eventos que são realizados, dos seminários, né, de produção do estágio de imersão dos nossos alunos. Há uma infinidade muito grande de opções para que você possa se inteirar mais do programa e das pesquisas que estão sendo realizadas, e mais sobretudo, né, o pesquisador, o professor, ele está trabalhando num tema, aí você está na sua atividade profissional, no seu meio envolvido, então certamente tem coisas que ainda não foram pensadas, não foram trazidas, porque o profissional está diretamente ligado com o problema que está para poder ser trazido, e você trazer esse problema para dentro do nosso programa é fundamental. E em relação ao processo seletivo, né, nós vamos ter processo seletivo esse ano novamente, todos os anos. O que o professor Jorineu pode deixar para os nossos interessados? Bom, nós vamos ter o edital provavelmente ali pelo mês de final de agosto, início do mês de setembro, né? O objetivo é sempre fazer as principais provas, as principais etapas no próprio ano, para facilitar o início do ano letivo seguinte. Então, nós recomendamos para o aluno que se mantenha ligado, siga as nossas redes sociais, né? Aliás, se você quer ter uma dica de como fazer um bom projeto, escute o seu podcast. Né? Escute o seu podcast, escute os projetos que foram apresentados no seu podcast, que são fascinantes, e eu tenho certeza que você vai ter uma boa ideia, né, para aplicar algum insight que algum aluno teve e apresentou aqui no seu podcast. Excelente, professor João. E essa oportunidade, né, de ter contato com quem já está aqui dentro e desenvolveu projetos essenciais, pesquisas importantes, né, é um estímulo para quem está realmente interessado em seguir o mestrado profissional. E nós também temos, professor João, aqui nesses nossos convênios, né, uma possibilidade de que as nossas instituições conveniadas, então nós temos vários profissionais de instituições conveniadas fazendo aqui o nosso programa de mestrado em Direito. Como é que o professor avalia esses convênios que já foram realizados e o que há uma perspectiva de manutenção, de alteração, de aperfeiçoamento desses convênios? Olha, existe um diálogo muito grande com a sociedade que corporificado, né, nesses alunos que vêm nos convênios da universidade. Então, nós temos uma preocupação da diversidade do nosso corpo discente, né, e essa diversidade dá a riqueza das discussões em sala de aula. Né? Então, dependendo da tua seara profissional, é muito difícil, né? Pelo menos aqui em Ponta Grossa, que você desenvolva algum tipo de atividade jurídica e não tenha algum tipo de convênio, né, que você possa se informar para entrar no mestrado. Professor João, queria destacar também, e eu pude acompanhar na sua coordenação, do incentivo mesmo, da promoção de que esse estágio fosse realizado dentro da própria EPG. Até disso redundou, eu tenho um orientando, que é o Gustavo, que está desenvolvendo o sistema Acajude, que é justamente um sistema de processo eletrônico simulado para ajudar nas aulas de prática, dos professores de prática, que é uma carência que a gente verificava. Né? Então, essa orientação de voltar para a própria EPG tem dado certo também em outras iniciativas? Tem, porque o termo universidade ele não é por acaso, né? A UEPG é um pequeno universo. Você tem praticamente todas as grandes áreas profissionais dentro da universidade. Por exemplo, nós estamos aqui em um estúdio que é da universidade, um estúdio que poderia perfeitamente ser o estúdio de uma TV, o estúdio de uma entidade privada, exatamente como você vai encontrar aí nos grandes podcasts do país, tanto em termos
técnicos quanto em termos de organização de estúdio, e está dentro da universidade. Nós temos infinitas opções para quem busca se aperfeiçoar a partir de um estágio de imersão. Desde aquele acadêmico que está trabalhando com direito da saúde, né, uma estrutura, né, a principal estrutura de saúde dos Campos Gerais está na UEPG, até aqueles acadêmicos que buscam trabalhar na área da cultura, né? Nós temos aqui tanto a possibilidade do acadêmico trabalhar em áreas como extensão universitária, até mesmo os próprios órgãos jurídicos da universidade. Então, o aluno pode vir tranquilamente fazer o seu estágio dentro da universidade, porque ele vai ter uma experiência profissional rica, diversificada e também uma eficiência no sentido administrativo, né? Porque nós podemos efetivamente colocar o aluno ali e ele desenvolver a sua solução sem maiores necessidades de autorizações ou procedimentos administrativos. Excelente, professor João. O tema é excepcional, o tempo voa. Nós nos aproximamos do final desse episódio do seu podcast e gostaria de deixar um tempo e uma oportunidade do professor deixar uma mensagem, né, a todos aqueles que estão ligados de alguma maneira com o mestrado profissional em Direito do EPG. Bom, para os nossos acadêmicos, né, é muito importante você considerar não apenas a parte técnica, a parte doutrinária, a parte jurídica do teu estudo, mas também o ambiente onde você está inserido, né? Então, o mestrado, ele também nos ensina capacidade de entrega, capacidade de respeito a prazos, capacidade de ser proativo dentro dos projetos. Então, para os nossos estudantes, que eles também vejam essa oportunidade de desenvolver essas habilidades que hoje em dia são diferenciais. Como? Se atentando aos prazos, fazendo as entregas corretamente, entendendo qual que é a nossa normativa, entendendo qual que é o nosso ambiente normativo institucional, porque isso também é aprendizado. Para a sociedade, que nos acompanhe e que abra as portas quando nós formos em busca de parcerias. Nós fazemos vários eventos, ano passado nós tivemos 2 ou 3 eventos em busca da sociedade, e o nosso objetivo enquanto programa de pós-graduação é que as nossas pesquisas se tornem cada vez mais presentes no dia a dia do cidadão. Excelente, professor Jorineu. Eu queria agradecer a presença aqui mais uma vez no seu podcast e agradecer ao trabalho que está sendo realizado na coordenação do programa e das diversas iniciativas que estão sendo realizadas. Recomendar, né, assim, que esse episódio possa ser visto por muitas pessoas para entender um pouco mais, né, do seu trabalho e do trabalho que está sendo feito no mestrado profissional em Direito. Muito obrigado. E este foi mais um episódio do seu podcast, o podcast do Centro de Pesquisa Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Pedimos que você se inscreva no nosso canal no YouTube, CPodcast com 2 P's, e também siga nas nossas redes sociais do Instagram, mestradodireito.epg. CPodcast, o canal que conecta a pesquisa com a prática jurídica, e até o próximo programa.